O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos, por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes naquele tempo. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Façamos um tempo de profundo silêncio. Rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender e pôr em prática tudo que essa palavra acaba de dizer. Amém. Prezado irmão Diácono Edson, irmãs e irmãos, nós estamos numa etapa nova do Evangelho de Lucas, que começamos a ler em novembro. Domingo atrasado, nós celebramos o batismo de Jesus. Domingo passado, nós celebramos e acompanhamos com Jesus o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, não em Lucas, mas pelo Evangelho de João. Hoje nós acompanhamos Jesus fazendo a primeira pregação oficial dentro de um lugar muito especial na vida dele. Jesus, depois de batizado, ele iniciou uma etapa de sua vida pública. Durante 30 anos, 3 décadas, do nascimento até o batismo, foram 30 anos que Jesus viveu a sua vida escondida, na vida da família, no trabalho, no ritmo comum da vida. Assim que ele foi batizado, domingo atrasado, com 30 anos, ele saiu do Rio Jordão. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. Venceu a tentação, e aí ele voltou para sua terra, para Galiléia, mas não foi mais morar com seu pai e sua mãe lá em Nazaré. Foi morar às margens do mar da Galiléia, em Cafarnaum.
Essa etapa nova da vida de Jesus é marcada por duas atividades importantíssimas que nós não podemos nunca dividir e separar as duas. As duas atividades de Jesus: a primeira é pregar, anunciar com palavra e com obras, com milagres, prodígios e sinais. Pregar, anunciar: o reino de Deus chegou. Essa é a primeira obra de Jesus. Muito unida a essa, até para sinalizar que o reino de Deus chegou, ele tem outra obra importante: funda a igreja. Começa chamando os apóstolos, depois os discípulos, constitui os apóstolos e começa não mais a caminhar sozinho, mas com os 12. Domingo passado, se a gente prestou muita atenção, eu não estava aqui com vocês. Domingo atrasado, eu estava na roça, mas de lá também eu fui à missa, e o evangelho era o mesmo. Contava que Jesus foi em Caná da Galileia numa festa de casamento e seus discípulos foram com ele. É o primeiro milagre e ele já tem discípulos. Entendido? Portanto, não se separa na vida de Jesus essas duas coisas: fundar a igreja e anunciar que o reino de Deus chegou. Eu estou dizendo isso porque as leituras de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura que nós ouvimos o texto mais breve, não o texto mais longo como está no folheto, e o Evangelho, faz a gente, ao mesmo tempo que olha para Jesus, em Jesus e nas obras de Jesus, a gente enxerga a igreja. Mas o contrário também deve ser verdade: olhar para a igreja, ver a igreja e enxergar nela Jesus. Não tem o menor cabimento a nossa relação com Jesus e nele não descobrir a igreja, porque é através da igreja que ele oferece a cada uma e a cada um de nós a obra da salvação. Mas também olhando para a igreja, não tem como não receber da igreja Jesus, porque a tarefa da igreja por excelência é nos dar Jesus, nos levar a Jesus. As leituras de hoje dariam para a gente fazer cada uma delas uma longa pregação. Eu vou ficar com o Evangelho somente. Vamos lá? E pegar talvez um detalhe na primeira leitura. Tomem comigo o Evangelho no seu folheto, número 9. Meio assim, parece desordenado, mas não é não. Hoje é que a gente vai ao primeiro capítulo de Lucas. Tomem lá comigo. Nós já estamos lendo o Evangelho de Lucas desde novembro, mas hoje é que a gente vai ao primeiro capítulo. Tomem lá. Capítulo 1, versículo 1 a 4, depois pula para o capítulo 4, versículo 14 até o 21. E começa o Evangelho de Lucas assim: muitas pessoas, leiam comigo, já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Até agora, nós ficamos com a história contada de boca em boca, transmitida de boca em boca, de ouvido a ouvido, pelos que conviveram com Jesus, testemunhas oculares, e pelos ministros da palavra. Lucas, quando escreveu esse evangelho, lá pelo ano 80, 85, vamos tomar como base o ano 85, já tinha 53 anos que Jesus tinha sido morto, ressuscitado e ido embora para os céus. Ora, há 53 anos atrás, você se lembra do que aconteceu? Quais são os fatos do mundo e da sociedade, os fatos importantes que aconteceram no mundo há 53 anos? O que a gente lembra? Os que conviveram com Jesus, as testemunhas oculares, estão tudo ficando velho, já morreram.
Muitos, inclusive, já morreram a fio de espada, mártires. Pedro, Tiago, já foram assassinados, muito antes disso aqui. Paulo, inclusive, que nem foi testemunha ocular, mas foi testemunha da palavra. Então, está acontecendo um problema grave. Já fazem 53 anos que Jesus morreu, ressuscitou, só tinha um evangelho curto, muito breve, contado, o de Marcos, não tinha mais outro evangelho. Lucas percebe que o povo, cada vez que conta a história de Jesus, quem conta um conto aumenta um ponto. Em 53 anos já aumentaram muitos pontos, né? E Lucas percebe que os pregadores da palavra, que os pais e as mães que contavam as histórias de Jesus para o povo, para os novos convertidos, Lucas observava aquilo e pensava, tem uns trem errado que precisa organizar esse raciocínio, vai dar certo não? É bonita a história de Jesus, é bonita a empolgação do povo, mas estão omitindo coisas importantes ou inventando coisa que não foi. Aí Lucas resolve explicar agora por que é que ele escreve o evangelho dele. Tome comigo. Versículo 3. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também, leia, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Lucas faz questão de dizer que após fazer um estudo, não qualquer estudo, mas um estudo cuidadoso, desde o princípio, de tudo o que aconteceu, eu também decidi escrever de modo o quê? Ordenado. De modo o quê que está escrito lá? Ordenado. De modo ordenado. O evangelho de Lucas é o único que tem o relato da infância de Jesus de forma mais detalhada. O começo, meio e fim do evangelho de Lucas é o mais completo. Porque a comunidade onde ele vivia precisava dessas informações. Era uma comunidade que não estava tendo muito acesso a isso. Aí Lucas escreve de modo ordenado: para ti, ó excelentíssimo, como é que chama o camarada? Teófilo. Teófilo. Lucas escreve um evangelho de longos capítulos para um camarada chamado o quê? Esse nome vem do grego, Teófilo. No grego, Teo, Deus, Philos, amigo, Teófilos. É um nome grego que significa amigo de Deus. Então, Lucas aqui apresenta o evangelho dele. O evangelho dele é destinado a toda pessoa que é amiga ou amigo de Deus. Se você se sente amiga e amigo de Deus, o evangelho de Lucas foi escrito para você. Tá claro? Você pode mudar esse nome lá na sua Bíblia. Se você quiser, ao invés de Teófilo, colocar o seu nome, dá na mesma. O evangelho é escrito para quem é amigo de Deus. Aqui tem uma regra importantíssima. Nós estamos lendo o evangelho de Lucas desde novembro e vamos continuar lendo todos os domingos até novembro desse ano, 2016. Mas um aviso importante: se você não é amiga, não é amigo de Deus, você não vai entender nada. Tá claro? Então, antes de querer tirar coisa do evangelho, preocupe-se com a sua amizade. E até leia o evangelho para que o evangelho te ajude a ser essa amiga, esse amigo de Deus. Combinado? Vamos lá. Isso é muito bonito, é muito importante isso que a gente pode ler e nem perceber a riqueza de um detalhe desse. Versículo 4. Para que escrever assim, de modo ordenado,
após um estudo cuidadoso, versículo 4, Lucas diz, leia, deste modo, leia, deste modo. Oi, igreja, reage. Solidez dos ensinamentos que recebeste. Deste modo poderás verificar a solidez. Crianças, olhe para cá, o que é solidez? Sólido é uma coluna dessa, olha. Sólido é isso aqui, ó. Concreto puro. Eu tenho zoado na cabeça de vocês. Vocês descansaram 2 domingos. É uma das coisas que eu mais repito na minha pregação. O quanto nós estamos correndo risco, vivendo uma fé que não é sólida, uma fezinha xoxa, frouxa, murcha. Qualquer trenzinho abala a nossa fé. Lucas fala que a característica da amiga, do amigo de Deus, é aquele que tem uma fé sólida. Venham os problemas quais forem, as dificuldades maiores do mundo, venham as alegrias, as tristezas maiores do mundo, as maiores e melhores ofertas de pecado do mundo, você é confrontada e confronta as propostas do mundo com uma fé sólida, firme. Isso é fundamental. Muitas das nossas crianças e dos nossos jovens se perdem no caminho, dizendo assim para o pai e a mãe: pai, mãe, eu não entendo nada da sua fé. Lucas fala, não, mas eu fiz um estudo cuidadoso, eu pus de forma ordenada, para que você tenha uma fé sólida. Vó, tá bom, você fala para mim, vó, para eu rezar, para eu acreditar, para eu ter uma fé firme, mas eu não entendo a sua fé, eu não entendo a sua religião, eu não entendo os ensinamentos seus, é uma confusão. Tem alguns meninos, alguns rapazes e moças que chegam a dizer assim: ah, padre, eu vivo lá em casa, quem mais ajuda a gente na fé é minha avó, meu avô, mas tadinho deles, a gente acha bonito, mas não entende nada. Lucas não quer esse tipo de pai, mãe, vô e vó, não. Lucas quer formar uma igreja, uma comunidade com uma fé sólida nos ensinamentos que recebe. Aí Lucas, agora a gente pula lá para o capítulo 4, tomem comigo. Capítulo 4, versículo 14, começa assim: naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, para lá, naquele tempo, o tempo em que ele foi batizado, foi para o deserto fazer jejum e oração, venceu a tentação de Satanás e foi de novo, voltou para a Galileia com a força do Espírito, que ele recebeu no batismo, que ele recebeu na provação que ele enfrentou nas tentações do deserto, que a gente vai ver daqui uns dias, na quarta-feira de cinzas. E aí, no primeiro domingo, na verdade, da quaresma, continua: e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Versículo 15, toda a igreja. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Todos o quê? Elogiavam. Ele ensinava nas suas sinagogas. Sinagoga também é uma palavra grega. Sim é o mesmo que sim para nós. Sim. Goga, gorgia, pedagogo, ensino. Sinagoga eram pequenas capelas que tinham espalhadas no país de Israel. Tinha o templo lá em Jerusalém, o lugar do sacrifício, e espalhado pelo interior todo, para quem não tinha condições de ir para a celebração lá no templo em Jerusalém todo sábado, nas roças e no interior tinham as capelas.
eu estava na roça, fui para a capela. Não tinha uma igreja matriz. Essa capela era apelidada de sinagoga, que significa onde tem o ensino da palavra. Sim, é onde tem, existe. Goga, ensino. Era uma casa, era uma capela onde tinha dentro dela os bancos assim, os homens ficavam à frente, as mulheres lá ao fundo, muitas das vezes as mulheres numa galeria do lado de fora. Aqui na capela, na frente, tinha um enorme armário gigantesco, uma prateleira gigantesca, com muitos nichos assim, onde se guardavam os livros da Sagrada Escritura, que eram rolos, pergaminho de couro ou de papiro, rolos grandes, de acordo com o tamanho do livro, ou às vezes para um livro, muitos rolos. E a liturgia na sinagoga consistia em, tinha o mestre, o rabino, que era o ministro da palavra, que acolhia todo mundo, recebia, tinha a equipe do canto, que cantava salmos, cantavam hinos. Depois se fazia a primeira leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia, depois fazia uma segunda leitura do livro dos profetas. E aí vai acontecer agora. Jesus vai à sinagoga, e ele participa dessa reza na sinagoga, e todos o elogiavam. Agora, vou pedir uma coisa, uma tarefinha para domingo que vem, pode? Domingo que vem eu vou perguntar, o que domingo passado falava sobre Jesus, que todos o elogiavam? Domingo que vem o pau vai quebrar. Vocês se preparem, não percam o próximo capítulo dessa novela. Aqui está no elogio, domingo que vem vocês vão ver o que vai virar. Mas vamos ainda ficar por hoje. E todos o elogiavam. Versículo 16. Aí, andando com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e pregando nos povoados, nas aldeias. Versículo 16, leia. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Ele quis passar também lá na capelinha onde ele foi criado, em Nazaré. Nós padres, quando ordenamos padres, a maior alegria da nossa vida, e seguramente foi também do diácono Edson, é ter servido pela primeira vez como diácono na igreja onde ele vivia e participava. Para nós padres, a maior alegria da nossa vida, a igreja concede a nós o direito, no dia que a gente é ordenado, de escolher onde a gente quer rezar a primeira missa. E todo mundo, principalmente nós da roça, todo mundo escolhe celebrar a primeira missa lá na igrejinha onde nós vivemos quando era menino. Assim foi comigo. Jesus também, ele foi parar lá na cidadezinha dele, e lá na sinagoga onde ele foi criado. E lá acontece uma coisa, leia. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Aqui tem uma informação importante. Ir para receber o ensino da palavra, para Jesus era um costume. Ele não ia na igreja só hora que os trem estavam ruim, não. Só que as coisas apertavam. Era normal. Ele passou a infância, a adolescência, a juventude. Agora ele está adulto com 30 anos. E é costume de Jesus, dia de sábado. Para ele era dia de ir o quê? Onde? Para a sinagoga, escutar a palavra. Vocês vão levar esse folheto de casa para casa, esse folheto da missa, e depois leiam a primeira leitura. Essa liturgia na sinagoga, ela durava do nascer do sol até o meio-dia. Era uma reza comprida, era uma missa muito mais comprida do que a do Padre Antônio. Não era sapecada, não. O povo ficava a manhã inteira escutando a palavra e a pregação, pedindo perdão, cantando, louvando, agradecendo, adorando o Senhor. Jesus também, era costume dele, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura.
ele era da equipe de liturgia. Ele vivia essas coisas da lida sagrada. Para Jesus era costume. Ele não entrava igual... Tem menino que de vez em quando entra na igreja, eles entram na igreja assim, morrendo de medo. Que estranho aqui. Quando vê o padre todo de branco, lembra dos desenhos animados e dos filmes de fantasma. Fala, isso aqui é um fantasma. A mãe fala, dá a mão para o padre, menino. Não dou não, porque pensa que é um fantasma. Ainda fala, dá a mão para o padre. E eu puxo a orelha da mãe lá na porta da igreja. Não é dar a mão para o padre, não é papagaio. Pede a bênção. Menino é papagaio, dá o pé mulata, dá o pé papagaio, dá a mão para o padre. Pede a bênção. É outra relação, é outro nível. Jesus viveu 30 anos sendo preparado para a missão dele. Versículo 17. Leia comigo. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. Para lá. Não é à toa que ele abre o livro do profeta Isaías, que ele abre nesse texto que ele vai abrir agora. Prestemos atenção no que esse texto vai dizer. Vamos lá? Onde está escrito? Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Para lá. 3 coisas. O Espírito do Senhor sobre mim, me consagrou com a unção. 3 coisas. Espírito, consagração e unção. Ele foi batizado domingo atrasado lá no Jordão. Hoje ele está na sinagoga, lendo o texto do profeta Isaías, falando do recebimento dos dons do Espírito Santo. O que é isso? É o sacramento do... Epa! Ele foi batizado, agora ele está sendo... Epa! Ele foi batizado lá no Jordão, agora ele está sendo crismado. Espírito Santo, consagração, unção, está sobre mim, me consagrou com a unção. Aí vai dizer para quê? Também a meninada que está na catequese, preparando para ser crismada, no dia do crisma, o padre ou o bispo vai impor as mãos sobre eles, pedir os dons do Espírito Santo, da sabedoria, do entendimento, da ciência, da fortaleza, da piedade, do discernimento, do temor de Deus. Depois vai ungir a testa, a fronte dos jovens, dando a ele os dons do Espírito Santo. Para quê? Agora que se tornaram jovens, adultos, não é? Na maturidade da fé, recebe os dons do Espírito Santo para quê? Para enfrentar o mundo. Então, fala para que é que Jesus e nós recebemos o Espírito Santo. Vamos ver. Leia de novo, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para fazer 5 coisas. Presta atenção, são 5 coisas. Eu quero que a gente memorize essas 5 coisas. Primeiro, para anunciar a boa nova aos pobres. Para anunciar a boa nova aos Pobres. Aos pobres. Segundo, enviou-me para proclamar a libertação aos Cativos. Segundo, enviou-me para proclamar a libertação aos Cativos. Terceiro, e aos cegos a recuperação da Vista. Terceiro, aos cegos a recuperação da Vista. Quarto, para libertar os Oprimidos. Quarto, para libertar os Oprimidos. Versículo 19, é o quinto. E para proclamar, todo mundo, um ano da graça do Senhor. Vamos parar um pouco nisso aqui, porque é importante. Esse evangelho é chamado de o programa de vida de Jesus.
abriu a Bíblia, tirou a passagem e falou: olha, a minha meta, o programa da minha vida vai ser, quero fazer 5 coisas. Eu recebi o Espírito Santo e com esses dons do Espírito Santo eu vou fazer 5 coisas. Primeiro, vou anunciar a boa nova para os pobres. O que significa isso hoje aqui em Senador Canedo, em Goiânia, em Goiás? O que significa hoje, agora, para você receber o Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres? Primeira coisa, você escuta esse evangelho pensando assim: eu quero receber de Jesus essas bênçãos, esses benefícios da missão dele. Hoje, agora eu quero ser o pobre, a pobre, para quem ele anuncia a boa nova. A primeira coisa é essa. Você pode ser a pessoa que mais tem dinheiro na vida, escondido ou revelado, mas não há um rico que não tenha muitas misérias e pobrezas em seu coração, em sua alma, em sua vida, não é? Em que você precisa hoje receber de Jesus uma boa nova? O que é ser pobre na Bíblia? Você vai se assustar. Sabe qual a ideia de pobre que a Bíblia tem? O que é um pobre na Bíblia? Pobre na Bíblia é aquela pessoa que não tem nadinha para me oferecer e para te oferecer a não ser problema. Isso é um pobre. Pobre na Bíblia é aquele que não tem dízimo para dar na igreja, não tem dinheiro para pagar imposto, não tem dinheiro para comprar nada à prestação e nem à vista. Entendeu? É aquele que, se você fizer um favorzinho, dando a mão, ele vai puxar o resto, vai tomar a sua vida por conta dele. Isso é um pobre na Bíblia. Pobre na Bíblia, não esqueçam isso. É aquela pessoa que não tem outra coisa para te oferecer a não ser problema. E Jesus fala, escolhendo a leitura do profeta Isaías, que o Espírito Santo ungiu, consagrou a ele para anunciar a boa nova aos pobres. O que é anunciar a boa nova aos pobres? Para nós no Brasil, pode pegar pesado? Vocês estão descansados de mim 2 semanas, pode pegar pesado, pode? Para nós aqui no Brasil, na América Latina, nos países subdesenvolvidos, onde criou-se políticas de populismo, de dar as coisas para nós, para a gente votar neles, a ideia que nós temos de pobre e de coisas boas para fazer para pobre é a pior ideia que existe. Para nós, pobre é aquele que precisa ganhar de nós uma cesta básica. E muitas vezes a igreja faz a maior campanha para dar cesta básica de alimento no Natal para as famílias, presente para as crianças pobres no dia da criança, e assim por diante. Boa nova para os pobres, será que é isso? Posso citar alguns exemplos bem agressivos? Não tem uma família pobre hoje no Brasil que não tenha condições e um monte de gente atrás dela para cadastrá-la no Bolsa Família, no Bolsa Escola, no Renda Cidadã e naquilo, nos benefícios do governo. Hoje de manhã, depois que terminou a missa, veio um monte de gente desabafar para mim os sofrimentos que tem. Quem recebe o benefício do Bolsa Família tem que fazer 2 coisas: prestar conta do peso das crianças para ver se elas estão sendo bem tratadas e alimentadas e nutridas, a pesagem que tem que acontecer todo mês, e as notas que está recebendo na escola, não é isso? Quem trabalha na escola e quem trabalha na educação é que tem que ficar correndo atrás dos pobres
Porque eles não vão ao posto de saúde para pesar os meninos. Por preguiça. Hoje alguém me dizia: padre, nós da saúde, tem família que a gente vai até 8, 10, 11 vezes na casa para pesar os meninos e não consegue. E o município recebe o benefício e é obrigado a mandar o relatório para o governo estadual e federal. Aí, os funcionários públicos da saúde sofrem horrores, porque esses camaradas que têm preguiça de levar o menino para pesar, se chegar o dia de receber e o recebimento dele tiver cancelado, vocês não sabem o pau que quebra no banco, no posto de saúde e na escola. Quem trabalha na saúde e na educação sabe do que eu estou falando, não sabe? Alguém me dizia hoje: padre, sabe como é que a gente consegue pesar os meninos? Põe uma banca lá na porta do banco no dia de receber o benefício, porque a gente pesa lá antes deles entrarem na saída. Não consegue, padre. Outra coisa, eu acho que o caos que está na saúde pública, aqui no Canedo, se a gente vai nos postos de saúde, eu já fui 3 vezes, eu gostei do atendimento que tem, não é? No PSF, é rápido, é ágil e bonito e aciado. Se chega lá, o médico passa 5 medicamentos, vai pegar os medicamentos, recebeu 4, não recebeu 1, o pau quebra, porque não tem uma agora, que eu não vou voltar aqui não, então vocês levam lá em casa. Pobre na ideia que nós temos hoje no Brasil, nós fizemos dos pobres, minha gente, também para a igreja. Há uma semana, perto do Natal, algumas pessoas vieram pedir cesta básica na igreja. Ajuda, benefício. Dinheiro para gás, para remédio. E a regra número 1 aqui na igreja é: não é para ninguém sair daqui levando nada. Traz o endereço, nós vamos lá visitar a pessoa, ver a situação dela e ver em que nós podemos colaborar, não para dar uma ajuda para ela, mas em que nós podemos ajudá-la a se libertar do fato de precisar da ajuda de alguém. Nós mais velhos, não sei se vocês novos também têm isso, mas nós mais velhos, gente, quando a gente tinha que pedir ajuda a alguém, era a coisa mais humilhante do mundo, não era? A gente tinha vergonha demais, não é? De pedir uma coisa emprestada, de pedir ajuda. Chegar numa venda para comprar fiado era a coisa mais sofrida do mundo. Mas aí vieram umas pessoas pedir na igreja. As secretárias ficam abaladas, elas até adoecem. Cadê a Fran? Está ali. Padre, parece que precisa mesmo. Eu falo, mas não dê. Eu ligo para algumas pessoas da equipe que vai lá e visita. Gente, de cada 10 famílias visitadas, uma ou nenhuma precisa de verdade. Primeiro porque quem precisa de ajuda mesmo é aquela pessoa que nem sabe aonde pedir e nem tem coragem de pedir. Essa que precisa de ajuda. Tem um monte de gente que se tornou parasita da igreja, dos políticos, do município, do estado e do governo, recebendo benefício. Uma dessas famílias pediu ajuda e eu pedi a um casal daqui da paróquia para ir lá. Ele saiu de lá escandalizado: padre, a situação aqui é sofrida demais. Padre, me autoriza, eu vou pegar dinheiro do meu bolso, eu compro o que precisar para dar para essa família. Eu falei: você me obedeça, não faça isso. Não faça isso. Não é para você dar ajuda. Eu vou encaminhar quem vai dar ajuda para essa família. Eu só quero que você me conte a situação. Eu mandei um outro casal lá logo depois dele. O segundo também me liga dizendo: padre, a situação lá é feia. Mas eu fiquei com dúvida com algumas coisas. Eu falei para ele: Léo, vai lá e pega a sua mulher, leva ela com você e os seus meninos, e você vai conversando com o homem lá e deixa a sua mulher entrar na casa, prosear e averiguar melhor. Eles diziam: nós estamos sem gás, sem comida faz 15 dias, sem gás não sei quantos dias,
estamos lascados. Falei, e vocês vão lá entre 6 e 7 horas, que é a hora que pobre janta, né? Chegou lá, estava um cheiro de uma comida gostosa. O camarada estava no sofá, com uma televisão de plasma dessas mais caras que muitos de nós aqui não tem, assistindo a novela e comendo uma janta quentinha. Ele pergunta, mas você falou que não tinha gás? Não, esquentou a comida lá na minha cunhada. A Rose entrou lá dentro, foi conversando, escorou no fogão, o fogão estava quentinho. Porque a gente precisa dessas estratégias. Aí o Léo falou, olha, eu trouxe o botijão aqui, eu vou trocar. Ela, não precisa trocar, não mexe aí não, pode deixar aqui, não precisa trocar, depois o meu cunhado, não, eu vou trocar, eu preciso trocar agora, eu vou levar o botijão, pode deixar aí. O Léo foi trocar o botijão estava pela metade. O menino deles, o Vitor, hoje fazendo 15 anos, o Vitor falou, quando saiu de lá, pai, é igualzinho o padre tem falado lá na igreja. Como pode essa pessoa pedir com tanto argumento de convencimento que colocou um monte de gente no bolso? Então, aí você vai me dizer, essa pessoa não precisa de ajuda? Precisa, mas ela precisa de uma ajuda mais profunda do que cesta básica e do que gás. Olha, eu vou ler a pregação do Papa, hoje, lá em Roma. Eu até copiei um pedacinho aqui para ler para vocês. Vocês não estranhem eu pegar celular não, tá? Hoje o Papa Francisco, que tem falado muito do papel da igreja ir ao encontro dos pobres. O Papa Francisco pregou desse jeito. Atenção! Boa nova aos pobres, não se trata de prestar assistência social e muito menos de atividade política. Arrumar um vereador para ajudar ele. Trata-se de oferecer a força do Evangelho de Deus que converte os corações. Esse pobre que se tornou um picareta, ele precisa de conversão, mais do que cesta básica, não é não? Talvez a gente não vá conseguir dar para ele conversão antes de passar pelo menos uns 6 meses dando cesta básica. Até criar amizade com ele e ter liberdade de falar, irmão, nós precisamos te ajudar a sair dessa. O Papa diz assim, olha que coisa impressionante. Precisamos oferecer cura das feridas. Precisamos transformar as relações humanas dessa pessoa, as relações sociais, segundo a lógica do amor. Os pobres de fato estão no centro do Evangelho, e nós não podemos dizer que não temos condições de ajudá-los. Agora, a ajuda não é necessariamente material. Antigamente, nós véi, eu falo isso muito aqui na igreja, nós véi, ninguém quer ser véi comigo, mas entra nessa quem tem mais de 40. A gente escutava nossos avós, nossos tios, nossos parentes dizerem assim, orgulhoso, naquela pobreza, naquela vida lascada, eles diziam assim com brio na cara, a gente é pobre, mas é honesto, não era? Minha gente, hoje para você achar um pobre honesto, mas vai lascar, vai gastar sapato. Isso significa que aos pobres de hoje nós temos que devolver para eles a riqueza que o sistema corrupto arrancou deles, a honestidade. Vamos mais. Nós ainda estamos no pobre. O que significa boa nova aos pobres? O que significa libertação aos cativos? Eu acompanho algumas mães com filhos presos aqui na paróquia, e também em Goiânia, Aparecida, no Sepaigo. A primeira abordagem da mãe é ir atrás do padre, para o padre conseguir, através de um político, um advogado de graça, que tira meu filho da cadeia o mais rápido possível. E o padre, eu acompanho várias histórias assim,
e o padre fala assim: irmã, seguinte, não vou arrumar advogado para tirar seu filho da cadeia, não. Antes de tirar seu filho da cadeia, lá do presídio, nós temos que libertá-lo daquilo que o levou a ser criminoso. Vai dar muito mais trabalho para nós, vai ser muito mais difícil para nós. Seria muito mais fácil da cesta básica, arrumar um advogado e ir lá. Aí tem mãe que fala para mim assim: tá bom, padre, vocês não querem ajudar nada, a igreja não serve para nada. Tem muitos pastores aí que ajudam a gente, viu? Eu falo: vai lá, você vai tirar seu filho daquela cadeia, o pastor vai trazer você e ele aqui na igreja, e vai colocar vocês em outra cadeia. Vai ameaçar vocês todas as vezes que vocês não pagar o dízimo e não der as ofertas que ele pedir. E qualquer trem que vocês sofrer vai dizer que você está com capeta. Vocês só vão trocar de cadeia e a senhora vai ficar presa junto com o seu filho. Minha gente, eu sofro tudo quanto é dor na cacunda, na coluna, de tensão de ter que lidar com esse esforço de fazer as pessoas perceberem que a libertação em Cristo é muito mais alta e elevada do que simplesmente resolver os probleminhas da agora. Está entendendo, igreja? Está mesmo? Mãe, eu vou te ajudar, antes de tirar seu filho da cadeia, eu vou te ajudar a libertar seu filho das cadeias enganosas, daquilo que você não deu conta de dar para ele, mãe. Até hoje, só uma meia bruta que me apeitou e falou uns desaforos para mim, mas não tem importância não. Quando eu falo assim para as mães e pergunto a elas, eu digo: olha, se a senhora tiver coragem de fazer uma revisão profunda da sua vida, da sua missão de mãe, a senhora vai descobrir que o seu filho foi parar nessa porque em alguma coisa vocês falharam dentro de casa. A lágrima corre e elas dizem: não é alguma não, em muitas. Ninguém vira bandido porque quer, minha gente. É a sociedade e a família que faz bandidos. Libertar os cativos, boa nova aos pobres, não é resolver coisa imediata com assistencialismo, não. Arruma um vereador para mim, arruma um político para mim, arruma um advogado para mim, arruma uma cesta básica para mim. Não, arruma uma vaga para mim lá no hospital para fazer um exame que é caro. Não. Porque libertar o cativo é libertar o pai e a mãe também da compreensão errada do que é amor. Acha que amor é dar tudo que o filho quer. E principalmente, não dá disciplina para o filho. Não dá senso de obediência ao filho. Libertar os oprimidos é isso. Você deu muita coisa para os seus filhos, só que tem uns troços aqui dentro que oprime eles. Às vezes é coisa boba. A vontade de ter um cabelo espichado igual a colega da escola tem. Ter o nariz fininho igual a colega da escola tem para ser modelo. Porque o sonho da meninada hoje é uma desgraça. É ser modelo, jogador de futebol, dupla sertaneja. Esse é o projeto da humanidade nossa. O futuro do Brasil é ser modelo, dupla sertaneja e jogador de futebol. Uma praga. Todo mundo quer ter um tipo de fachada. Ou atriz, nem esqueci dessa, né? Não é? O que a sua filha tem de tristeza? Seu filho tem de tristeza? Não, porque ele queria ter o corpinho, o corpinho que a fulana tem e não dá conta aí vem essa opressão. O mais importante, Jesus fala, lendo no profeta Isaías, no versículo 19, proclamar que isso é de graça. Ele nos liberta das opressões. O que te oprime? Ele cura a sua cegueira. Ele liberta você do seu cativeiro, das grades, das correntes que aprisionam você. Ele liberta você das suas misérias. E tudo isso é de graça. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta que abala o coração de Deus e faz Deus mandar uma bênção para você.
Essa doutrina é uma doutrina satânica, diabólica, a doutrina do dízimo, que está rolando por aí. Essa bênção aqui, ela não é resultado do meu dízimo, do seu dízimo, da sua oferta e da nossa oferta. Isso aqui é resultado da graça, do amor com que Deus nos amou, diz Paulo, quando ainda éramos pecadores. Versículo 20, tomem comigo, dê uma reagida aí agora, vamos lá? Depois fechou o livro, firma a igreja, entregou ao ajudante, sentou-se. Continua. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, brada a igreja: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus acabou de fazer a leitura, fechou o livro, entregou ao ajudante, sentou, e todos tinham os olhos fixos em Jesus. Depois de ouvir essa palavra, fixe agora o seu olhar em Jesus. Olhe para Jesus. Jesus diz assim: gente, isso que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriu. E nós podemos dizer também: Jesus, hoje, agora vai se cumprir essa palavra do Senhor na minha vida, porque o Senhor anuncia para mim a boa nova. Eu sou o pobre que precisa dessa boa nova. Eu estou dentro de muitas prisões e opressões que o Senhor vai me libertar agora. Tem muita cegueira em mim que eu preciso ser curado dela. Jesus, hoje, agora, eu te peço, faça cumprir essa palavra da Escritura na minha vida, para que eu saia daqui e seja instrumento do Senhor no mundo. Viva essa missão no mundo, Jesus. Eu te peço, opera em mim essa palavra agora. Eu convido a igreja, incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, estabeleça agora uma profunda comunhão com o Senhor. Incline a cabeça, feche os olhos, põe a mão no coração, diga para Jesus: Jesus, eu quero agora fixar o meu olhar no Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que hoje, que agora se cumpra esta passagem da Escritura que eu acabei de ouvir. Liberta-me, Jesus. Cura-me. Salva-me. Faz de mim o lugar onde essa palavra se realiza agora. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem me ungir, vem me consagrar. Vem, Espírito Santo, vem me curar da cegueira, das prisões, das opressões. Vem me curar. Vem, Espírito Santo, em mim. Realiza essa palavra em mim. Opera o que essa palavra disse em mim. Vem, Espírito, vem. Meu coração eu quero
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Todos de pé, elevando as mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Deixe o folheto no banco, estenda as duas mãos aqui para o livro da palavra. Minhas mãos eu quero levantar em louvor, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Olhe aqui para o livro e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra que acabamos de ouvir e meditar. Senhor Jesus, hoje se cumpriu em minha vida esta palavra que acabamos de ouvir. Eu creio firmemente, Senhor, mas eu te peço, aumenta minha fé, aumenta minha firmeza, aumenta minha coragem de viver guiado pela verdade da palavra, que é luz para minha vida, cura da minha cegueira, libertação do meu cativeiro, de todas as opressões. Esta palavra liberta-me, salva-me, cura-me. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio que esta palavra se realizou, mas aumentai a minha fé. Amém, amém, amém.